Fobia. Já ouviu falar em fobia específica? Eu sou Marlene Mendonça, sou psicóloga clínica e esse é o assunto nosso na pauta de hoje. Fobia é o medo ou ansiedade intensa perante um objeto, um animal, uma atividade ou uma situação específica que representa pouco ou nenhum perigo real. Na pessoa com fobia, o medo ele é persistente e irracional. É exatamente por isso que é incompreendido pela maioria das pessoas que a cercam. Em geral, nós temos medo de animais peçonhentos e de altura. Porém, na pessoa com fobia, esse medo ele é tão intenso que paralisa a pessoa ou a leva a um ataque de pânico. Tem pessoa que o simples fato de pensar no seu objeto fóbico já faz com que ela experimente um profundo medo. Difícil viver assim, não é mesmo? A fobia afeta profundamente a qualidade de vida da pessoa. Em geral, a fobia específica, ela se inicia na infância ou na adolescência, com exceção das fobias de origem traumáticas, as quais não apresentam necessariamente uma idade característica para seu início. Vai depender do evento e de como foi vivenciado tal situação. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos de Doenças Mentais, ou DSM-5, as fobias são classificadas atualmente em 5 categorias. Fobia de situação, que é o medo de andar de avião, medo de altura, medo de metrô, de elevador, etc. Fobia de ambiente natural, que é o medo de tempestades, terremotos, etc. Fobia de animais, que é o medo de sapo, barata, aranha, por exemplo. Fobia de feridas, injeções, sangue em geral. E fobia mais generalizadas, que vem carregada com o medo de contrair doenças ou medo de vomitar. Dentro dessas 5 categorias estão presentes inúmeras fobias específicas. Vou citar algumas, mas existe muito mais. Acrofobia, que é o medo de altura. Para uma pessoa, você imagina, por exemplo, uma pessoa que conseguiu emprego, mas deve trabalhar no 10º andar. Isso se torna um problemaço para ela. E às vezes até desiste do emprego. Claustrofobia é a fobia de lugares fechados. Pensar na ideia de ficar preso num elevador ou preso num lugar de difícil acesso é apavorante para a pessoa. Zoofobia é o medo de insetos peçonhentos, como aranha, cobras, escorpiões, baratas e etc. Areofobia é o medo de avião ou o medo de voar. Para muitas pessoas, só a ideia de entrar no avião já a deixa apavorada. Catastrofobia é o medo de catástrofes e aspectos ambientais. Eu conheci certa vez uma adolescente que sempre que o tempo começava a fechar, ela começava a tremer, passar mal. E quando a chuva chegava, se viesse com trovões, ela vivenciava verdadeiro pavor. Hematofobia é o medo intenso de sangue. Ver sangue é uma experiência pavorosa para a pessoa. Aikimofobia diz respeito àqueles que sentem um tipo de medo irracional por agulhas, alfinetes, injeções, seringas e assim por diante. Tanafobia ou necrofobia é o medo excessivo da própria morte ou a morte de pessoas próximas dela, do seu ciclo social, da sua rede social. Como eu disse, existem muitas outras. Qual é a dinâmica da fobia específica? Diante da situação ou objeto fóbico, a pessoa recebe estímulos sensoriais normais. Porém, ela interpreta de forma errônea, supervalorizando o perigo daquela situação ou daquele objeto. Consequentemente, aparece o medo e a ansiedade. A pessoa com fobia ela desenvolve também uma hipervigilância com relação ao seu objeto fóbico. Ela está sempre procurando o objeto da sua fobia, mesmo quando não há sinais da presença dele naquele lugar. Quais são as causas por que aparecem? Bom,
Embora as causas das fobias específicas ainda sejam desconhecidas, é muito provável que a fobia de muitas pessoas possa estar relacionada a seu histórico familiar ou a experiências traumáticas vividas por elas. Isso nos leva a crer que os fatores ambientais e também genéticos têm um papel preponderante na origem do medo persistente e irracional que a pessoa carrega. Bom, mas como é que se dá o tratamento da fobia específica? Primeiro, nós precisamos deixar claro que não existe nenhum exame de laboratório que possa ser feito e identificar uma fobia específica. O diagnóstico, em geral, ele vem como resultado de uma série de entrevistas realizadas ou pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. O tratamento, em geral, se dá com o uso temporário de medicamentos para diminuir o sintoma da ansiedade e o acompanhamento psicológico. Não existe nenhum tratamento padronizado e nem fórmulas para lidar com o problema. Em cada pessoa é necessário avaliar o tipo de fobia e o nível da fobia com o objetivo de reduzir a ansiedade que gera um medo desproporcional. Você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus contatos, deixe seus comentários, acione o sininho. Assim, todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, você será notificado. Um grande beijo e até lá!